Olá, tudo bom? Seja bem-vindo. Que bom que você está aqui conosco, porque esse é o melhor podcast que você pode ter nessa quinta-feira. Então, fica junto. Eu sou a Ana e estou aqui com a minha sócia, Luana Cunha, Oi, no gente, nosso tudo bom? podcast Prosa Positiva. Sério, porém Divertido. Se não for assim, a gente nem sai de casa para brincar, vocês já sabem disso. E se você está recente por aqui ou acabou de nos conhecer, aproveita para maratonar aí todos os nossos episódios. Nós já estamos, acredite se quiser, na 4ª temporada, finalizando. Já foram com o episódio 22 de hoje. episódios, 22 episódios. E hoje a gente finaliza essa 4ª temporada. Lembrando que os nossos episódios agora são quebradinhos aí, são 2 blocos de 30 minutos para facilitar a sua vida, deixar nisso mais a gente prático. pensa, hein? Exatamente. E aí você vai poder compartilhar aquilo que lhe for mais interessante com os amigos, com o pessoal do trabalho, com o marido ou com a esposa em casa e por aí vai. Mas, como eu não poderia deixar de dizer, a gente sempre tem recados paroquiais. Um deles é: nos siga, dá essa moral. YouTube, Spotify, todos os episódios já estão lá, além das nossas redes sociais, @cdperma com H no final. Você nos encontra no Instagram e daí pra frente não vai desgrudar, porque eu tenho certeza disso. Observação importante para o dia de hoje: cadê seu caderninho e sua caneta? Ai, eu quero dizer que nós ganhamos um, gente. Sonoplastia. Aplausos. Ajuda aí, Misael, ajuda aí na sonoplastia. Nós temos uma parceira queridona, assim, que sempre cuida da nossa papelaria personalizada, que é a Fiz Pra Tu. Lígia, beijo. Obrigada pelo mimo, gente. Prosa Positiva ganhou o primeiro caderno com marca registrada. Coisa mais linda. Fofo. E a gente tem hoje para Aceitamos mostrar. mais, Aceitamos, por favor, podem enviar. Estamos abertas, mente e coração abertos. Mas vamos lá bater esse papo, porque hoje, como eu disse, além de sério, é divertido, mas é um tema que tem chamado muito a atenção, principalmente da galera que está trabalhando, dos profissionais, quem está no ambiente corporativo. Então, pega o seu caderninho, caneta, pega um copo d'água aí do lado rapidão, ou você que está no trânsito, presta atenção, porque hoje nós vamos falar de burnout. Achei linda a pronúncia, olha. A gente procurou até no Google. Procurou isso, ainda agora que é para falar bonito e falar certo. A gente queria saber se era burnout. Burnout. Que mais? Burnout. Na verdade, a gente sabe como fala, mas as pessoas falam de tantas formas diferentes. Eu fiquei em dúvida, realmente. Eu disse, não, deixa eu conferir antes pra gente não fazer feio, né? Fazer bonito e uma entrega de excelência para você. Então, usando o nosso melhor inglês. Exatamente. Então, hoje nós vamos falar de burnout. A gente precisa entender um pouco melhor o que é isso, como ele acontece, onde vive, como se reproduz, onde se esconde, onde habita. E o que nós podemos fazer, inclusive como autocuidado, né? Para que a gente possa minimizar os efeitos do burnout aí na nossa vida profissional. Mas antes de tudo, e super, hiper importante, vocês estão vendo aqui que a gente tem companhia hoje. Tá aqui, ó. Que amor! Tivemos um lançamento do livro Burnout, Aspectos Científicos e Organizacionais no Trabalho, onde a Lu foi coautora, junto com outros 8, 9, 10 coautores também, dando a contribuição dela em relação a esse tema tão sensível e que a gente sabe que não vou dizer né, que da pandemia para cá tomou uma dimensão enorme, absurda, tanto que levou a OMS, dado importante, em 2022, a classificar o burnout como uma doença ocupacional. Então, só para a gente entender melhor, porque não sou eu especialista nesse tema aqui hoje, vou apenas perturbar a conversa, eu vou passar a palavra para minha sócia querida para falar para a gente, por exemplo, iniciando esse bate-papo. Ela vai trazer aquela pergunta que a resposta é filosófica. Quer ver? Eu tô esperando, vai. 1, 2, 3 e manda. Então, vamos lá. Vai, a gente já olhou tanta coisa na internet que a gente acredita que já sabe tudo. Mas a questão é, como é que a gente percebe que está passando por uma situação de burnout? Eu queria entender um pouco melhor o que é e o que não é. Porque senão pode ficar muito fácil. Ou então tentar normalizar
que qualquer situação que eu viva a mais ali fora do meu contexto normal, entre aspas, pode ser uma situação de burnout. Legal, bora. Falei que ela ia vir com uma pergunta filosófica, que eu vou passar 3 dias para responder. Mas vamos lá. O burnout, ele é um esgotamento físico e mental. Como ele entrou para a classificação, né, de doenças do trabalho, ele precisa estar associado ao quê? Ao ambiente de trabalho, diretamente. Exatamente. Então, se eu estiver estressada com o marido em casa, não vale? Não. Oxe. Tô com burnout de quê? De casa. Tá bom. Cansei. Não. O burnout, ele tem essa característica organizacional. Ele tem essa característica de estar no contexto do ambiente de trabalho. Por isso, é um diagnóstico muito desafiador. Porque a gente já vem falando há 22 episódios que é muito difícil Verdade. a gente dissociar as questões pessoais das questões do trabalho, organizacionais, porque o indivíduo, ele não é partido, ele não é bipartido, ele não é um em casa e um no trabalho, ele carrega essa condição. Então, existem alguns critérios que precisam ser considerados para que a gente justifique o transtorno, o burnout. Até chegar lá, a gente passa por alguns estágios. Eu vi lá na minha pesquisa que eu faço tarefa de casa, são 11. Exatamente. Então, antes da gente entrar nesse nível aí, Já porque compra o tem livro, muita porque coisa, tá lá no eu já livro ia os dizer 11, isso, né? gente, olha, presta atenção aqui que você vai encontrar, onde é que a gente encontra mesmo? Nas Americanas, isso. na Amazon eu já vi disponível. Ótimo. Ou qualquer coisa, entra lá no CDPerma, deixa um recadinho que a gente está aguardando uma Isso. leva aí. E aí a gente pode encaminhar para você. Beleza, mas a ideia aqui, gente, é dizer o seguinte, que nessa obra vocês encontram sobre o tema burnout vários olhares. Profissionais que atuam na clínica, no organizacional, na área de bem-estar, saúde integrativa, integral, que olham o burnout de formas diferentes, mas sempre buscando ali o equilíbrio e o melhor para o ser humano. Antes da gente falar dos níveis, desses 11 aspectos, que é bastante coisa, e é legal e interessante a gente trazer isso, como é que ficam organizações assim, digamos, com ambientes mais desafiadores? O que contribui para uma situação de burnout, assim? O que eu, enquanto profissional, posso encontrar nas organizações, eu posso vivenciar que me leve a desenvolver esse quadro? Existem características muito específicas da organização. Então, organizações que favorecem, vou colocar assim, tá? Esse transtorno, porque eu posso ter o favorecimento, as condições dentro da organização, mas eu posso ter pessoas que vão desenvolver e pessoas que não vão desenvolver o burnout. Então, isso depende do perfil de cada um também? Ok, depende. Então, é uma condição individual. Você e eu estarmos no mesmo ambiente, com as mesmas condições, eu desenvolver e você não. Ok. Tá? E as condições podem ser as mesmas. Porque um ambiente que proporciona, que favorece o desenvolvimento do burnout, ele é um ambiente com ausência da segurança psicológica, ou seja, um ambiente em que eu não posso me colocar, em que eu não posso cometer erros, que eu preciso estar o tempo todo fazendo as entregas no meu 110, 120, 130, que eu passo por situações que podem ser consideradas de humilhação, um assédio moral, por exemplo, que eu não tenho horários estabelecidos para minha entrega, que eu preciso estar 100% do meu tempo conectado àquele... E 100% é dentro e fora da empresa. Dentro e fora da empresa. É um ambiente onde é estimulado a competição de uma forma negativa, porque competição nunca não foi saudável. ruim. A forma Isso. como ela é estimulada, que pode ser o desafio,
um ambiente de trabalho onde é estimulado a permanência no estresse. Então, a gente também fala, né, que tô estressado. Não necessariamente isso é ruim. O estresse é algo positivo. E para algumas pessoas é o que coloca aquela pessoa em movimento. O problema é o estado contínuo. Constante. Né? Eu estar continuamente, não ter um momento de relaxamento. Ótimo. Desse estresse. Então, essas são as principais condições, né? A ausência de feedback, de reconhecimento de entregas positivas, aquele ambiente onde eu só entrego, ou só aponto o que falta, o que deu errado. Uma comunicação violenta. Uma comunicação violenta. Então, se a gente for parar para pensar, tudo que você já ouviu em algum treinamento, ou até a gente já conversou sobre isso quando a gente fez uma temporada exclusiva ou que estava voltada mais para as questões organizacionais. A gente vai falar mais disso na próxima temporada, então fica ligado. Tudo aquilo que tem o viés que a gente vem há anos querendo desenvolver nas pessoas, né? Uma liderança inspiradora, uma comunicação não violenta, um espaço onde as pessoas possam se colocar. Tudo que falta disso é um ambiente propício ao desenvolvimento desse transtorno. Mas eu preciso ter, do outro lado, um indivíduo que esteja fragilizado ou sem as suas forças ressaltadas, sem o seu autoconhecimento em dia. Eu preciso ter do outro lado alguém nessa condição. Eu já ia resgatar esse ponto. Para que isso demete. Autoconhecimento e autocuidado. Podem ser duas estratégias importantes. Preventivas, nesse caso. Para que a gente realmente tome essa frente. Não vou dizer blindar, mas vou dizer que realmente é algo assim de cuidado, né? Então, quando eu busco esse caminho do autodesenvolvimento, que eu passo a entender melhor como eu ajo, reajo e como eu me posiciono de maneira saudável e confortável diante dos desafios, e a gente está falando de trabalho, né? Mas eu olho também a vida como um todo, mas enfim, a gente está falando do ambiente organizacional, e que eu tenho uma ou outra ação de autocuidado. Aí eu lembro da Luana Simas. Beijo, Lu, saudade. Hashtag Oi Terapia, né? Mas não é só a terapia. Não, outras não é coisas só. Também que a gente pode fazer, que lá no finalzinho, acho que no segundo bloco, a gente vem falando sobre estratégias em relação a isso. Mas autoconhecimento e autocuidado andam de mãos dadas em relação a nesse processo preventivo. Porque vamos combinar. A nossa vida produtiva, né, enquanto adultos, ela está associada à nossa performance dentro dos ambientes organizacionais. Porque o que é o sucesso para o adulto? Ter uma família, ter a sua carreira estruturada, receber um bom salário, ser reconhecido, ter seus bens materiais. Então, a gente acaba julgando que a nossa felicidade está atrelada à nossa produção nesse período. Porque, enquanto adultos, a maior parte do nosso tempo está dedicada a quê? Ao trabalho. Ao trabalho. Só que eu vou para esse ambiente de trabalho carregando consequências lá da minha... né, da construção da minha personalidade. Infância, dos adolescência, estilos parentais que juventude. A gente já conversou. Assistam, hein? Maratonem esse episódio aí sobre estilos parentais. Exatamente, porque eu carrego isso para dentro da organização. Então, por exemplo, já indo ali para o primeiro estágio do burnout. Bora. Uma necessidade exagerada de aprovação o tempo todo. Então, eu vou para dentro da organização fazer a minha entrega, e óbvio que eu espero receber o meu salário, mas eu espero muito mais do que isso. Eu espero ouvir que eu sou um bom colaborador, eu espero ouvir que eu estou fazendo contribuições, que eu ajudo, que eu apoio, que eu faço parte. Luana, não, eu não que eu espero... visto a camisa da empresa, que eu estou sempre disponível. Possivelmente tem alguém nesse exato momento falando assim, não espero não. Eu vou só para ganhar meu dinheiro. Mentira. Você está mentindo para você mesmo, não faça isso.
Por isso, Presta atenção, gente. por isso que o autoconhecimento é importante. Sim. Porque essas pessoas que não reconhecem que estão buscando essa aprovação, elas passam por esse estágio muito rápido. Elas nem percebem. Porque para elas não estão buscando essa aprovação. Elas estão lá simplesmente pela remuneração, enfim. E isso está diretamente ligado à autoestima, então, né? Exatamente. Nós temos também um episódio exclusivo sobre Sobre autoestima, isso. gente. Então, quando eu não tenho essa aprovação dentro do ambiente organizacional, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer não. Tudo que você me pede eu faço, porque eu estou esperando que você diga para mim, E aí nossa, que começa incrível a você é. sobrecarga. Exatamente. Pressão, a cobrança, as horas infinitas que você se debruça ali sobre o trabalho. E entregue. E possivelmente você está olhando para o coleguinha do lado que não está fazendo uma entrega, que nem a sua. E você continua recebendo mais, você continua recebendo mais. Por quê? Porque você entrega, porque você faz. E aí as pessoas vão te entregar mais. A gente falou em um dos episódios sobre isso, esse senso Sim. de responsabilidade, né? Ah, me entregou alguma coisa, eu vou fazer, o outro não tá fazendo, eu tenho que entregar porque o resultado tem que sair, nananã. O outro não vai fazer. Porque você faz. É muito mais fácil eu te fazer essa entrega. E nesse anseio e nessa necessidade, na grande maioria inconsciente, eu só vou aumentando a minha casinha de atividades. E aí eu inicio esse processo de cansaço mental e físico. Então, às vezes você passou o dia todo sentado na frente do computador, você chega em casa exausto. Exausto porque você não precisa estar numa atividade laboral, braçal, física, para se sentir cansado. Sua energia se esvaiu de alguma forma. Seu processamento mental, o que você precisou buscar de recurso intelectual, de energia, de controle emocional, também te leva a esse esgotamento. E aí é muito comum que você deixe nessa primeira etapa aí as suas vontades de lado, né? Você acaba assumindo aquilo que é a empresa. Aí eu vou usar a empresa, tá, gente? Para não pontuar um ou outro. Sim. Seu colega de trabalho, seu líder, seu supervisor, seu coordenador. O que ele te pede passa a ser a prioridade. Porque existe essa necessidade de me apresentar como alguém produtivo. Então, quando a gente olha esse primeiro aspecto, ele automaticamente carrega consigo o segundo. Sim. Porque a gente vai falar de acúmulo de trabalho, de alta demanda. Exatamente. Então, assim, quanto mais eu procuro essa aprovação, mais eu abro espaço para absorver mais trabalho. Esses dois estágios, eles andam... São irmãos. Grudadinhos. Então, se eu entrego e tenho meio que um retroalimentando o outro. Exatamente. É isso? Então, eu tenho até dois aspectos. Vamos lá. Eu entrego e você me sinaliza positivo, eu quero entregar mais. Então, pode me dar que eu dou conta. Para positivo. Eu te entrego e você não me sinaliza um positivo, eu quero mais, eu quero fazer mais até o momento em que você vai reconhecer. Vai perceber e reconhecer. Que eu tenho essa entrega. Então, esses dois andam muito. Na verdade, esses estágios, você não consegue delimitar onde um termina e o outro começa. É uma corrente. Eu olhei assim, eu acho que se eu tivesse que desenhar, seria uma corrente, porque um é consequência, é input e output, né? Que é entrada e saída. Mas um entra, estimula e o outro é consequência. E assim, um vai puxando o outro automaticamente. Por exemplo, quando a gente fala do estágio 3, que é a omissão das necessidades pessoais e sociais, o quanto mais eu busco por aprovação, quanto mais eu absorvo novas demandas, novos desafios, porque eu estou nesse ciclo, eu chego no ponto em que eu abro mão. E você nem percebe. Da minha vida pessoal e social. E nós duas podemos falar desse estágio aqui. Ô, Misael, a gente conhece esse estágio aqui. Esse terceiro... Vou anotar bem aqui, tá? Pega. Bom, se anota tirar aqui nosso caderninho fofo. Se tirar uma foto, ou se pesquisar na internet, vai aparecer eu e a Ana a nossa foto do lado.
Por quê? Esse terceiro estágio, ele fala da gente omitir as nossas necessidades pessoais e sociais. Quem nunca tá lá trabalhando, do nada, olha, 3 horas da tarde, gente, esqueci de comer. Eu tinha um dentista para ir. Puxa. Passou, era 1h da tarde a sua consulta. Ou até tenho, consigo ir, mas priorizo porque acho mais importante estar no A trabalho. entrega, exatamente. E aí, vamos lá, gente. Tudo no extremo é patológico, é ruim. Então, assim, Lu, às vezes eu esqueço de trabalho porque eu tô numa atividade de flow. Esqueço de comer, de beber água porque eu tô em flow. Beleza, isso é incrível. Mas lembra que quando a gente falou sobre flow, a gente disse: é impossível você viver em flow o tempo todo. Senão você morre. Você não vai comer, você não vai dormir, você... Então, porque esse alto nível de concentração um e prazer não vai te episódio deixar sair do ciclo também. um episódio, um momento, ok. A permanência, a continuidade disso é um desafio. Então, nunca consigo ir no médico, nem vou pedir do meu chefe porque não é prioridade. Não tô uma semana toda sem conseguir comer, me alimentando de snack, de salgadinho, porque não dá tempo de parar para ir lá. Esse é um desafio. Tem Já pode ser um sinal também, Já né? pode ser um sinal para que a gente olhe. Não consigo ir numa atividade do meu filho, da escola. Tenho um aniversário para ir com a minha família. Eu falo, cara, não vai dar porque tem coisa da empresa para entregar. Fim de semana, feriado. Nas férias. Oxi! Aquele celular que não para de tocar. Aquela mensagem que chega e você já se treme, o coração já palpita, fala, puxa, eu tô de férias, recebi uma ligação, um e-mail da empresa, eu já... Um dos grandes sinais é justamente são os sintomas que o corpo Aqui traz pra gente. A gente já tá começa... demonstrando Aqui que já tem começa. algo que não tá 100%. Os sinais físicos... Tá começando a desregular. Já começam a aparecer nesse terceiro estágio. E, de novo, a continuidade. Tudo que a gente tem falado aqui nesses 22 episódios é assim, a tristeza não é ruim. Não, a tristeza faz parte. Mas... a permanência contínua dela é um problema. Sim. Deixar de ir num encontro social para entregar um projeto super importante? Ok, vai acontecer. Agora, todos os projetos, todas as atividades, tudo é muito importante. Você nunca pode, ou a maioria das vezes você não vai, temos um problema, temos um sinal. Porque a continuidade disso vai te levar para um grande desafio. E aí a gente está dizendo que esse terceiro, a gente começa a ver as luzezinhas de sintomas físicos. E aí entra o quarto. No quarto já começa a dar um BOzinho mais claro. Porque eu tô sempre nessa condição de quero aprovação, tô cheio de responsabilidade, já não consigo mais viver fora desse ambiente corporativo. A minha vida, grande parte do meu tempo está relacionado a isso. Eu me apego dentro da organização a pequenos sinais positivos para me energizar, mas são coisas bem pequenininhas. Pensa num relacionamento tóxico, que você olha uma passada de mão assim como uma coisa incrível e, na verdade, era o mínimo que você tinha que estar recebendo. Eu começo a ir para esse estágio da fuga dos problemas. Então, aqui já pode começar um pouco da procrastinação. Tô vendo aquele negócio, sei que vai dar confusão, aquilo já me causa, né, uma ansiedade, alguns sintomas físicos já acontecem. E eu deixo quieto por enquanto, tá? Então deixa, depois eu vejo. Mas o que pode começar a acontecer? Fica ligado, porque esse aqui eu acho que esse estágio de você já tá pedindo socorro de um jeito... silencioso, você ainda não gritou, mas tá... mas assim, já tá na hora de cuidar, porque daí pra frente é só pra trás. É ladeira abaixo. Por quê? Nossa, tenho aquela reunião hoje, me deu dor de barriga.
Já acordei com dor de barriga, já acordei com dor de cabeça, a minha imunidade está mais baixa, tô na frente de uma entrega e fisicamente o meu corpo diz, você não vai. Ele te prende nesse ciclo da doença. E aí você começa. É a gripe, é a dor de barriga, é a gastrite, é a dor de cabeça, é a enxaqueca. Porque o corpo, ele dá sinais. Lembra que o cérebro, ele tem como objetivo te manter vivo. Se ele acha que você está em perigo e que você vai colapsar, ele vai te sinalizar. Ao ponto de chegar algum momento que ele pode te apagar. Ele fala, queridão, acabou aqui pra você, hein? Desliga aí e pronto. E Deus é mais. Então, essa etapa, ela já é uma etapa que a gente precisa ficar de olho. Vamos fazer o seguinte? Então, a fuga dos problemas, ansiedade, procrastinação e os sintomas físicos. Anota Exatamente. Isso aí no estágio 4, que é importante. O que você ia falar? Vamos fazer? Eu acho que você tem que anotar isso tudo no seu caderninho pra gente voltar a conversar sobre isso quando? No próximo episódio. Porque a gente já tá caminhando Ainda aí. temos tempo, né, Misael? Ó. Nossa, meu relógio tá atrasado, gente. Nesses 3 minutos, eu acho, então, que a gente pode encerrar aqui o primeiro bloco e a gente segue pro próximo? Pode, mas fica a dica. Até aqui nós falamos dos 4 primeiros estágios. Revisa. Vamos lá. Primeiro estágio, a necessidade de aprovação. E fica ligado, se você acredita piamente que você não tem essa necessidade, busque ferramentas de autoconhecimento, porque você está mais propício a entrar nesse esgotamento do que a pessoa que consegue perceber isso. Beleza. Ok? O segundo estágio é o estágio do acúmulo de atividades e responsabilidades. Isso. Necessidade de aprovação. Pelo bem ou pelo mal, quanto mais eu tenho, ou eu ganho, ou em algum momento alguém vai me reconhecer. O terceiro estágio é quando eu já começo a omitir as minhas necessidades pessoais e sociais. Então, só vivo para o trabalho. Okay. Exatamente. E o quarto, eu começo a fugir dos meus problemas, principalmente os problemas de trabalho, os desafios de trabalho. Eu já tenho que trabalhar, já sinto uma dor de cabeça, já dá febre, já dá dor de barriga, eu já tenho sintomas físicos associados a alguma atividade ou até alguma pessoa dentro da organização. Beleza? Beleza, show de bola. Então a gente fecha com chave de ouro esse primeiro bloco. E eu super do quarto gripada. Episódio. Hoje eu tô toda diferente, do cabelo à voz. Mas é isso. Exatamente. E aí nós voltamos na próxima semana para trazer a parte 2 desse episódio, porque ainda tem muita coisa interessante pra gente falar. Então se liga, fica atento e continua nos acompanhando no melhor podcast da sua vida. O Até Prosa mais. Positiva. Beijo!